Saudações, vamos falar agora sobre a teoria do espelhamento, né? O espelhamento, na verdade, é uma técnica, né? Uma técnica de terapia. Como é que funciona o espelhamento? Vamos analisar um grupo anônimo, né? Seja AA, NA, Amor Exigente, Alanon, tanto faz, um grupo anônimo qualquer. Então, uma pessoa faz uma partilha, né? E você está sentado, você nessa sala você ouve essa partilha, certo? Aí uma outra pessoa faz outra partilha e você ouve essa partilha. Então tudo o que os outros vão falando, você vai ouvindo e algumas coisas você consegue se identificar, outras não. Mas o que importa é que nessas situações em que você se identifica, você se espelha, né? Você vê que existem outras pessoas passando pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas e obtendo vitórias ou derrotas da mesma forma que você. Então, esse é o espelhamento. Então, os grupos anônimos eles funcionam muito bem nesse sentido do espelhamento, tá? Esse é um ponto. Segundo ponto importante, muito relevante, é que o espelhamento ele não exige feedback. No primeiro momento, pelo menos, o espelhamento não exige feedback. Então, a pessoa, principalmente nos grupos anônimos, até para evitar conflitos, as pessoas fazem as partilhas e ninguém retruca o que essa pessoa está partilhando. Ninguém aponta nada, né? Todo mundo só ouve essa partilha. Então, o espelhamento dos grupos anônimos é um espelhamento, via de regra, sem feedback. Um feedback, pelo menos coletivo, não existe. Não é um grupo de pessoas que vai dar dicas ou apontar situações para a pessoa que está partilhando. Isso não existe, certo? Então é uma pura e simples partilha e você se espelha ou não nessa partilha. Então esse é um segundo ponto. Terceiro ponto relevante. O feedback pode existir, certo? Mas ele é feito pelo padrinho, ele é feito de forma pontual. Então a forma que nos grupos anônimos se encontra para poder apresentar o feedback, né? O mecanismo criado é o apadrinhamento, né? Então os homens podem ter padrinhos, as mulheres madrinhas e eles, de um modo geral, apresentam esses feedbacks, tá? Eu conheço alguns grupos, são poucos, mas conheço alguns grupos em que esse espelhamento tem o feedback do grupo. Então dessa vez veja que é diferente, não é um padrinho ou uma madrinha que vai apontar alguma coisa, né? Um feedback. Não é um feedback de uma pessoa, mas é um feedback do grupo. Então, a pessoa apresenta a sua partilha e o grupo interage com ela. O grupo forma perguntas, o grupo aponta situações e o próprio grupo também emite novos espelhamentos e assim sucessivamente. Então veja que existe uma simbiose, uma troca, uma relação muito mais profunda. Nesses casos, onde existe um espelhamento do grupo, né, um feedback coletivo, né, é preciso que exista um terapeuta na sala, no sentido de alguém que tem experiência com grupos, para poder controlar o grupo e evitar que se instaurem ali problemas domésticos, né, conflitos entre os membros do grupo e poder intermediar, digamos, né, essa situação toda. Então esse é um espelhamento com feedback já coletivo, tá? Então nós temos o espelhamento que se faz, né, uma partilha, você se espelha nela, você tem um feedback que é do padrinho só, e você ainda tem grupos que tem um feedback coletivo, várias pessoas no grupo, durante o grupo, elas apresentam os feedbacks. Bom, além disso tudo, né, nós temos um detalhe importante no espelhamento. Vocês percebem que o espelhamento exige que eu me identifique com quem está partilhando, com quem está apresentando uma declaração no grupo. Então, por isso, os grupos eles precisam de uma certa homogeneidade, né? Então, por exemplo, um grupo do AA, um grupo de alcoolistas, no espelhamento, eu vou me identificar com ele se eu sou alcoolista. Então, a pessoa está apresentando uma partilha
eu passo pelos meus problemas, também tenho o alcoolismo, então eu me identifico com essa pessoa. Nos grupos anônimos de narcóticos, por exemplo, as pessoas utilizam outras drogas, elas apresentam as suas partilhas e eu me identifico com elas. O ponto comum seria o consumo, né, dessas outras drogas. Na verdade, seria adicção, tá? Existe ainda o caso dos dependentes cruzados, né? E aí tanto faz o AA ou o NA. Mas no geral, como AA ou NA, qualquer grupo anônimo nesse sentido, refere-se à adicção. Então, o alcoolista se identifica no NA, né, nos narcóticos anônimos, e o membro do narcótico se identifica também no alcoolismo. Então, por quê? Porque o elemento comum deles não é a droga, mas é a adicção. São os problemas gerados pela adicção. Então, eles conseguem se identificar, existe uma identificação comum entre eles, existe uma homogeneidade, né? Veja que se você não faz parte, se você não possui esse elemento, se você não tem essa adicção, esse grupo para você não é tão frutífero, né? Ele não vai gerar espelhamento, então ele não é um grupo interessante para que você compareça. Isso faz com que muitos abstêmios procurem várias salas de grupo, né? Eles precisam entrar em várias salas até acharem uma que eles se identifiquem, né? Onde, na prática, o que vai ocorrer é que naquele dia as partilhas, essa pessoa vai se identificar com elas e aí vai entender que aquela sala, aquele local, aquele ambiente é adequado para o espelhamento, né? Adequado para o que ela está passando. A adicção tem esse problema, né, do egocentrismo. O adicto é uma pessoa muito egocêntrica. Então ele só ouve conselhos de quem já passou pela adicção. É difícil isso, sabe? Bem no início do processo de abstinência é muito difícil. Ele só ouve conselhos mesmo de quem já passou. Então, inclusive nos livros da doutrina dos alcoólicos anônimos, lá é bem expresso várias vezes, né, em vários livros deles, tem esse raciocínio de que nada irrita mais uma pessoa que é alcoólica do que alguém que não é alcoólico falar para ele parar de beber. Né? E isso tem no livro Vivendo Sóbrio. Né? Era Viver Sóbrio, hoje o nome é Vivendo Sóbrio. É um livro que eu recomendo que todos adquiram. Nesse livro tem lá expresso que uma pessoa que não bebe, que nunca teve problemas com álcool, pedir para que alguém que tenha problemas com álcool cessar o uso, não vou dizer que é inócuo, mas beira o absurdo, né? Então, por que ocorre isso? Por causa do egocentrismo, tá? Por causa do egocentrismo. Veja que isso ocorre no início, tá? No início da terapia, no início do processo de abstinência, esse egocentrismo ainda é muito forte e isso ocorre. Quando a gente está falando de abstêmios, que é o objetivo da abstemiologia, então a gente está falando de pessoas com 10, 15, 20 anos de abstinência, então esse egocentrismo ele já foi minado, ele já foi deturpado, ele já foi, de certo modo, dilacerado. Então essa pessoa ela já ouve conselhos de muitas outras pessoas, né? Ele identifica o espelhamento em muitas outras pessoas, em muitas outras situações, mas precisou se passar por um longo período de abstinência para que isso ocorresse, tá? Bom, era isso aí, espelhamento, feedback coletivo, né, e o egocentrismo, tá? Isso tudo está dentro dessa teoria do espelhamento, tá legal? O material está disponível para todos e bons estudos.